Vamos para mais uma leitura. Aqui, hoje eu usei o oráculo dos conselhos mágicos da floresta, porque eu estou em uma vibe muito fadinha nesses últimos tempos. E como da última vez, eu vou mostrar para vocês aqui 2 cartas para vocês escolherem, tudo bem? Dos coletivos, a primeira delas sendo a carta dos caminhos e a segunda a carta da gratidão. Vocês podem escolher o que mais vocês sintonizarem agora. E aquilo, gente, como sempre, às vezes você pode se sentir puxado por uma carta agora e no meio da mensagem sentir, opa, talvez não seja muito pra mim. Às vezes tem algo ali que é pequenininho pra você, às vezes pode ser que a intuição não estava muito bem sintonizada no dia e aí vale, se você quiser ouvir o próximo grupo, não, tá? O importante é usar o discernimento, não forçar, tá bom? E se vocês sentirem de fazer uma leitura na energia de vocês, às vezes é positivo, nem sempre é necessário, tá? Mas tem um link aqui embaixo para vocês agendarem se vocês quiserem comigo, tá bom? Bem-vindo, grupo 1. Você escolheu a carta dos caminhos. Aqui a energia para esse grupo, ela é aquilo, gente. Para mim, vocês estão em um momento onde portas se abrem, alguma coisa nova se mostra, uma direção para vocês estarem caminhando. E ela é muito positiva, tá? É um caminho que a gente tem esse solzinho ali no fundo, sabe? Ainda não é, vamos colocar assim, tão conhecido. Talvez seja uma estrada ainda não pavimentada por você. E, obviamente, que isso causa alguns nervosismos, né? Mas aqui, acima de qualquer coisa, eu vejo que esse caminho, ele tá aqui não necessariamente por escolha. Apesar de que ele se mostra positivo para você. Eu usei alguns outros oráculos aqui, tá, gente? E junto do tarô. E as primeiras cartas do tarô que a gente tem é o 8 de espadas invertido e o 9 de paus. É aquilo. É quase como se você tivesse sim se libertado de uma prisão. Sim, aqui eu vejo muito da mente, de você entendendo como a sua mente às vezes buscava coisas em situações, em pessoas, enfim. E você trabalhou isso, sabe? Pra poder realmente sair de um lugar de sofrimento. A questão é que, no momento presente que você tá agora, com esses caminhos se abrindo aqui, olha esse personagem, é como se ele ainda estivesse olhando pra cá. Você já saiu daqui. E eu senti uma certa tristeza quando eu comecei a acessar essas cartas, porque é essa lembrança de eu tô em um lugar bom agora. É como se assim, a tempestade realmente passou. E que tempestade, né? Porque a gente tem aqui 10 espadas e a morte. Não foi moleza para esse coletivo, né? Mas, enfim. Existe uma certa gratidão, sabe? Por você estar onde você está. Mas foi sofrido. E talvez se dependesse de você, as coisas não estariam exatamente assim. É um mix aqui, é como se você estivesse em um momento agora que você não imaginava lá atrás que poderia estar. E ele é muito positivo. Mas existe essa tristeza. E eu não vejo aqui tanto em relação a expectativas, tá? A gente tem o valete de copas e o 5 de paus. Eu sinto que essa situação para vocês em específico, vocês abriram o coração para algo. Foram gentis, foram carinhosos, foram amigos. E o que vocês encontraram do outro lado, infelizmente, foi disputa, foi briga, foi às vezes hostilidade, sabe? Agressividade, para ser mais específico. Então, é como se um pedacinho do teu coração tivesse ficado lá, ainda, sabe? Apesar de que o teu momento agora, ele continua sendo positivo. E aí, o seguinte,
A espiritualidade traz aqui pra gente, temos muitas referências à inspiração, tá? Respiração, para ser mais específico. Esse é um baralho da sabedoria do corpo, tá? São os pulmões e as narinas. Aqui, para ajudar na ansiedade, exercícios de respiração, tá? Vocês precisam aprender a interpretar os sinais que vocês recebem. Com a carta dos nervos aqui também, essa carta é muito interessante, porque ela fala do... É o mensageiro instantâneo do corpo, são os nervos, certo? O corpo sabe, o instinto sabe, mas nem sempre a mente interpreta da forma correta, tá? Então, esses exercícios de respiração, eles vêm para vocês trabalharem esse ancoramento no presente, quando às vezes uma memória começa a, sabe, crescer demais, uma tristeza, que vocês às vezes não se sentem muito prontos para soltar, para deixar ir, ou então ali algum gatilho que faz o sistema nervoso de vocês sentir que tem alguma coisa errada, tá? Porque junto da carta dos caminhos, eu tirei mais 2 oráculos, tá? E saiu a carta da disciplina e da incerteza. Aqui me vem, por conta dessa experiência, existe um lado seu que quer se manter na linha para não cometer os mesmos erros. Ao mesmo tempo que não tem como você saber o que você vai encontrar nesse caminho. Não completamente, tá? Só que isso não é estranho. Assim, só se você fosse um médium... Sem nem o que falar aí. Pra ter certeza exatamente qual é você... Nem isso, né? Não, nem um médium faz essas coisas. Tá? Me corrigiram aqui. E a questão disso dos nervos é que assusta, sabe? A gente não entender exatamente quais são os passos, para onde a gente vai, principalmente quando a gente tem aqui uma situação onde você... Aqui não é tão profundo, né? É um valete, mas me vem uma energia inocente. Você foi você ali. E acabou que, sabe, quebrou a cara, então é como se tivessem esses dois lados seus. Você ainda tá aqui, você ainda é gentil, você ainda quer ser assim porque isso é parte da tua essência, mas ao mesmo tempo você quer se manter disciplinado pra não escorregar de novo. E aí aquilo é normal. Principalmente por conta dessa questão aqui, o 9 de Paus, a gente vê o personagem alerta, né? E aí é essa questão, esse pedacinho seu que ficou lá atrás, que às vezes não foi valorizado, sabe? Que eventualmente você pode aprender a trabalhar, tá bom? Mas a mensagem que a gente tem aqui é que você trabalhe essa sua ansiedade. Os exercícios de respiração, eu não sei se vocês conhecem um que é feito em 4 etapas, 4 segundos cada. Inspira 4 segundos, segura 4 segundos, exala 4 segundos e segura mais 4 segundos. E aí repete, tá? Isso vai ajudar vocês a, como eu falei, se ancorar no presente e deixar esses pensamentos, essas lembranças atravessarem como se fossem nuvens, tá? Porque os momentos de incerteza, eles vão existir, tá? Não tem muito o que a gente brigar com isso. A questão mesmo é sobre como você filtra as coisas que chegam até você. E aí, trabalhando a ansiedade, se conhecendo também para entender os seus limites, essa é a disciplina que você tem que ter, sabe? Não é uma certeza absoluta de o que fazer, quando fazer, a rotina, não posso me abrir para esse tipo de gente, porque depende muito aqui da situação, tá? Mas você não precisa pegar tanto no seu pé só porque você teve uma experiência um pouquinho triste, tá? A gente fecha aqui com 2 de paus, 4 de paus, é a rainha de espadas. A rainha de espadas é ótima aqui, porque ela é poucas ideias, né? Sabe o que quer, fala o que quer, é direta, não tem enrolação. E interessante aqui com a carta da disciplina, sabe? Que muitas vezes a gente pega a rainha de espadas para Cristo, né? Porque ela não tem paciência. Ainda é uma rainha. Então ainda é uma energia conectada às emoções. Ela tem tamanha sabedoria porque ela passou por umas coisinhas, né?
Então, assim, é você não deixar se endurecer porque você não precisa, sabe? Às vezes, esse apego com essas memórias lá de trás é justamente porque você precisa ficar se lembrando pra se segurar, sendo que o quanto você realmente precisa se segurar, sabe? Quando o erro não estava necessariamente em você. É isso a questão dos nervos aqui. O seu corpo se assusta porque é o seu sistema nervoso se sentindo engatilhado com a situação. Mas isso não significa que você precisa ficar pegando no seu pé, tá? Aqui, na verdade, a gente vê uma energia muito mais voltada para o planejamento daquilo que te sustenta, de que te faz feliz, tá? Eu gosto muito do quadro de paus porque a gente tem essa coisa dos pilares. E eu penso muito, eu sempre conecto essas coisas, né? O 4 de estrutura, o naipe de paus de fogo falando da nossa vitalidade. São os pilares da tua felicidade, sabe? O momento agora, mais do que você ficar se podando e pensando em situações que te machucaram, é você planejar aquilo que vai te estruturar para uma vida mais feliz. Então, o que te deixa mais alegre? São os seus amigos? São a sua família? É o seu trabalho? É dinheiro? Aqui, lembrando que é interessante que sejam pilares diferentes, sabe? Porque assim, se um falhar, não tem problema. Tem outros ali te sustentando, sabe? Mas esse é o máximo de estabilidade que a gente pode conseguir de verdade. As incertezas, elas fazem parte do caminho. Às vezes vai ter 2 desses seus pilares que vão estar abalados e tá tudo bem. Também, sabe? Às vezes essa barraca vai cair. E aí a gente acaba numa situação dessa, sabe? Acontece também. O ponto é que você cada vez mais consciente daquilo que realmente te faz se sentir vivo e feliz, é disso, é só disso que você precisa. Não é ficar se preocupando com o que aconteceu, se você foi valorizado ou não. Eu nem sinto que isso aqui é uma questão para esse coletivo, tá? Como se vocês estivessem tristes do tipo, mas é porque eu fui tão bom, né? E não sinto isso. Eu sinto só realmente um carinho que vocês tinham ali sobre uma determinada situação e infelizmente não valeu a pena, sabe? Só que enfim, machuca, né? Principalmente quando a gente vai com essa energia de querer fazer dar certo, mesmo que um pouquinho. Fica me vindo uma senhorinha dando bom dia pra alguém e essa pessoa mandando ela ir pra merda, sabe? É quase como se fosse essa energia. Você não tava esperando, sabe? Mas enfim. Isso aqui é previsão de que vai ficar tudo bem. Na verdade já tá tudo bem, mais uma vez. Na verdade é a previsão de que esses caminhos vão te levar. Ai, que incrível, agora que eu notei, sabe? A gente também tem quatro árvores aqui em destaque. Tem, na verdade, um pouco mais de uma, mas me chamou muita atenção as maiores, sabe? É isso que você precisa encontrar no seu caminho. São esses pilares, tá? Que era mais uma coisa que eu ia falar também, considerando aqui que você tá numa nova jornada, sabe? Não saber exatamente quais eles são, não tem problema agora também. Você vai descobrindo, é um momento de planejar como é que eu vou conseguir, sabe? Então, me faz até pensar, às vezes você já tem 2 muito bem estipulados aí, só precisa de mais 2, tá? E é justamente nesse caminho, com a energia da Rainha de Espadas aqui, você vai saber o que fazer, como manter a disciplina. Mas você não vai conseguir fazer isso se impedindo de sentir, ignorando aqui quando que você se sentir às vezes um pouco triste, sabe? A questão é não deixar isso te prender de novo. Porque, enfim, me vem quase como uma situação onde você estava ali porque em algum lugar seu você acreditava que você precisava estar. E aí você percebeu que, opa, não, isso é só coisa da minha cabeça. Esse é meu emocional que estava um pouquinho dependente dessa situação. E aí quando você se livrou, você viu que não dava para sustentar mais, sabe? Por isso essa coisa do tipo, se eu pudesse escolher, eu teria ficado. Mas ao mesmo tempo, a situação estava no limite, né? Mas enfim, meu amor. De novo, é sobre filtro.
tá? Aprender a filtrar, porque prevenir 100% essas coisas a gente não consegue. Mas não significa que precisa ser o fim, tá? Até porque a partir dessa sua finalização, a gente vê uma porta nova se abrindo. Leve isso de experiência para as próximas etapas, tá bom? Agora, para o meu coletivo número 2, a carta da gratidão. Nem sei se essa palavra pode dar gatilho aqui para vocês em específico, tá? Porque basicamente isso que vocês precisam fazer agora. Talvez não esteja tudo exatamente como você queria, tá? Mas aqui eu vejo uma energia muito positiva, um momento de felicidade, tá? Onde, similar ao do outro grupo, você chegou não exatamente por conta das suas escolhas, tá? Significa que você não pode agradecer, que você não pode ficar feliz por isso? Não, tá? Até porque a carta do sol, gente, tem que aproveitar mesmo, tá? A questão é que aqui eu entendo que é necessário ter um pouquinho de consciência de reconhecimento, principalmente, do que te aconteceu que te levou até onde você está agora, tá? Porque parece muito que foi um sem querer. E aqui a espiritualidade tá falando que não, tá? Em livre tradução, a gente vê você aqui vencendo algumas batalhas porque você basicamente é favorito de Deus, tá? E aí você vai falar, Nis, não sou favorito de Deus porque as coisas não estão tão bem assim. Tô bem, mas também não tô essas coisas. Pois é, porque podia estar melhor. No caso, podia ter sido pior. Tá? É desvio de bala mesmo isso aqui. Por quê? Por quê? É um coletivo que, com todo respeito, é como se vocês dessem uma de maluco de vez em quando. Sabe? Eu nem conheço vocês direito aqui. A gente ainda tá pegando intimidade aqui no YouTube, né? Me desculpa. Mas, quando eu falo assim, dá uma de maluco, é porque a gente vê um coletivo que aguentou muito. Eu usei o oráculo da sabedoria do corpo aqui, e a gente tem a carta do abdômen, do peito. 10 de paus aqui invertido. Vocês assim, não, manda pra mim. Manda que aguento. Vem. Joga no peito do pai. Sabe? E assim, nem sempre vocês conseguiam bater um gol. Às vezes a bola batia errado, mas de alguma forma entrou. Sabe? E aqui a gente vê que quanto mais coisas vocês iam aguentando, mais cansados vocês vão ficando. Mas não tem o reconhecimento disso. Sabe? Também temos a carta do esqueleto falando da nossa estrutura interna. Vocês podem ser um coletivo que julgam muito que a força está no externo daquilo que vocês são capazes de fazer, de demonstrar, de performar, mas está mais no teu interior, sabe? E mesmo que você tenha um porte físico muito bom, ainda assim você precisa descansar esses músculos, certo? E essa é a energia de louco que a gente tem aqui. De uma galera que, assim, foi levando desse jeito, de um jeito perigoso até, que poderia ter te causado umas fadigas muito mais complicadas, sabe? Mas não causou. E aqui também não é uma ameaça da espiritualidade, tá? Pra deixar claro. É uma orientação de... Tá vendo? Reconhece como você foi um pouquinho inconsequente em alguns momentos. Reconhece? Ótimo. Vamos trabalhar em conjunto? Porque já que você tem essa energia de sorte, aproveite. E aqui, falando por mim, Liz, eu sou regida por Saturno. Se você não conhece, vai pesquisar a energia de Saturno. Então, se você tem uma energiazinha de sorte, meu amor, aproveite, pelo amor de tudo que é mais sagrado, por mim, sabe? Eu não vejo exatamente você sendo inconsequente no sentido literal da palavra, ali onde você foi uma pessoa completamente indisciplinada, maluca com a sua vida. Não, mas assim, é desse tipo de coisa. Você tá doente e você vai exceder os teus limites, sabe?
esse tipo de loucura. Poderia ter ficado pior, não ficou por quê? Porque é protegido, porque é abençoado. Então, o que é melhor? Ao invés de estar gastando as cartinhas dos teus anjos da guarda desse jeito, utilize essas bênçãos para outras coisas, tá? Talvez para vocês esteja vindo aí um período, eu não vejo aqui vocês deixando de serem abençoados não, tá? Bem, a espiritualidade não tá chateada de forma alguma, se alguém sentir algo do tipo. É mais um período de você tomar essa consciência para você transformar esse seu comportamento, tá? A gente tem a carta da transformação e a carta da oportunidade. Essa carta é muito parecida com a carta dos caminhos do outro grupo. A diferença, meu amor, é que aqui a gente tem uma escada. E então não vai ser um caminho reto, não. Você vai ter que ter energia para subir esses degraus. Ter paciência também para saber onde você tá pisando. Sentar de vez em quando, descansar quando tiver necessidade, tá? Essa energia da transformação tem muito a ver com esse comportamento de exceder limites, de fazer as coisas de um jeito. Aqui tem muito essa coisa de vocês serem um grupo onde existe. Vocês fazem as coisas com uma intenção, mas vocês não olham para todas as possibilidades que podem te trazer aquele resultado. Sabe, 4 de copas me vem aqui que assim, você tenta uma coisa e você só olha para cá, para o que você tem aqui, terreno. Outros ângulos que podem também estar te trazendo a mesma coisa, você tá deixando passar. E aí, isso também pode estar relacionado a esse fato de você não reconhecer as suas bênçãos, justamente por causa disso. É sempre, eu sou muito esforçado, eu dou o meu melhor, eu coloco as intenções, tá tudo bem agora. Mas, poxa, será que não podia estar melhor? Eu aguentei tanto na minha vida? Pois é. Que bom que você aguentou, meu amor, porque, sabe, imagina se você não tivesse tido essa proteção. E aí, desculpa ser chata. Na verdade, eu tô sendo meio invejosa. Justamente porque é aquele negócio que eu falei pra vocês. Quem dera a espiritualidade. Sabe? Minha espiritualidade me dá corda pra me enforcar. E tá tudo bem também, porque eu sou teimosa, é meu jeito de aprender as coisas. Mas aqui, eu vejo que é muito sobre você, às vezes, fazer uma reavaliação, tá? Do passado. Das escolhas que te trouxeram até aqui, pra você entender até onde você chegou consciente, para que situações assim não precisem de intervenções novamente, tá? Porque é aquilo, essa coisa de estar gastando as cartinhas do anjo da guarda, sabe? Nem sempre a espiritualidade vai poder salvar a gente, não importa o quão abençoados nós sejamos, tá? Aqui a gente vê que você precisa, a carta dos pés também, fala muito sobre você. Essa coisa é o ancoramento, é aterramento que a gente fala. A gente vai botar o pé na grama, sabe? É sobre, às vezes, sair do mundo da lua, voltar pra realidade, entender como. Não, realmente, eu tô dando uns vacilos aqui, eu poderia ter tomado um pouco mais de cuidado. Eu tenho que descansar mais, eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que cuidar da minha cabeça, sabe? Eu não posso estar me responsabilizando por tudo que se mostra por aí, sabe? Às vezes a gente tem essa necessidade de se mostrar mais forte, mas de que te vale? Sabe? Aqui a gente vê, e aí pode vir a ser romântico ou não, tá, galera? Mas é uma conexão aqui. Eu vejo uma pessoa que tá aqui no teu caminho pra te ajudar cada vez mais a agir com uma intenção do coração mais do que do ego, sabe? Com a real vontade de fazer as coisas, de cuidar, porque às vezes nessa de querer ser forte, vem de um lugar de eu quero ser protetor com as minhas pessoas, com a minha família. Só que nem sempre a gente vai estar conseguindo atingir esse objetivo de proteção. Primeiro porque não somos super-humanos.
E segundo, porque tem coisa que só o outro pode fazer por ele, sabe? Tem coisa que às vezes você vai precisar deixar pra lá. Às vezes é aceitar que a vida é assim também, sabe? A questão aqui, mais do que tudo para esse coletivo, é reconhecer aonde você não tá ajudando na sua espiritualidade, nas suas bênçãos, tá? Para mudar esse comportamento. Aqui, por mais que eu trouxe essa coisa da escada, a gente precisa considerar que ela tá subindo. É um caminho que você pode cansar um pouquinho, mas você vai estar subindo, elevando. É uma energia de ascensão. E para ascender, para estar em um outro patamar, você também precisa mudar os comportamentos que te mantêm aqui, tá? Essa felicidade é para você aproveitar e ficar feliz. Ah, eu sou muito abençoado pela espiritualidade. Mas toma cuidado. Eu vejo que essa energia de gratidão que vocês têm que trazer para esse momento não é para se forçar, sabe? Sempre que a gente força essas afirmações de gratidão, eu sou grata. Se no fundo da tua cabeça estiver falando, eu odeio essa porcaria, olha como é que tá a situação, eu vou agradecer de quê? Reconheça coisas, então, onde você realmente se sente grato, tá? Pra não forçar, pra não mentir pra si mesmo. E aí esse é o ponto. Pra você se sentir grato do teu momento agora, você precisa reconhecer o auxílio que você recebeu. E aí, às vezes, é reconhecer os vacilos que a gente estava dando. Mas, enfim, tá tudo bem. É um momento para você celebrar também. De qualquer forma aqui, independente da situação. Essa energia do sol é muito bonita, né? O menininho aqui é essa energia de uma criança feliz, sabe? Então, aproveita, sabe? Ainda mais dentro com essa sua pessoa aqui, também. Às vezes pode ser um parceiro, pode ser mãe, pode ser irmão, amigo, família. A questão é que você aos poucos vai conseguir. Eu vejo que aqui essa pessoa consegue te guiar com um exemplo, sabe? Às vezes o jeito dela lidar com as coisas pode te deixar inspirado a buscar agir muito mais com as tuas emoções. Ou a partir delas. Tô sentindo isso, será que não é melhor eu fazer determinada coisa? É uma vontade de descansar, é uma vontade de comer um docinho, é uma vontade de me divertir. É uma vontade de... Nossa, tem uma vela ali, essa que tá chama gigantesca, desculpa. É uma vontade, às vezes, de tomar um pouquinho de cuidado, se exercitar um pouco mais, enfim. Eu vejo que essa questão de você exercitar a tua compreensão do teu instinto, principalmente, sabe? Para cada vez mais você se fortalecer de verdade e não ficar só com essa casca forte, tá bom? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado das leituras de hoje. Mais uma vez convidando aqui para vocês se inscreverem no canal, deixarem um comentário, uma curtida se vocês quiserem, tá bom? Queria agradecer a todo mundo também que está me encontrando nos últimos vídeos, sejam bem-vindos. Resolvi aqui finalmente abraçar o querido mundinho do YouTube. Se vocês quiserem, vocês podem me encontrar em outras redes sociais também, tá? Lá no TikTok eu faço alguns conteúdos mais curtos e leituras coletivas também. No Substack vocês encontram um pouco mais dos meus textos e aqui no YouTube eu vou estar trazendo não só outras leituras, como também algumas reflexões e alguns ensinamentos sobre inteligência emocional, sobre espiritualidade. Então, como sempre, aqui fica esse convite para você ativar o sininho também. E é isso. Um beijão. Até a próxima.